Jeremias 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei em Jerusalém e reinou por 11 anos. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez Jeoaquim. O Senhor ficou tão irado com o povo de Judá e de Jerusalém que o lançou fora da sua presença. Ora, Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém com todo o seu exército. Cercaram a cidade e construíram rampas para atacar os muros. Jerusalém ficou cercada pelos babilônios até o 11º ano do rei de Zedequias. Finalmente, no 9º dia do 4º mês, quando os moradores de Jerusalém já estavam morrendo de fome pela absoluta falta de comida, o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade durante a noite por uma pequena porta entre as duas paredes junto ao jardim do palácio. Apesar de a cidade estar cercada pelos soldados da Babilônia, os soldados judeus conseguiram chegar à estrada para o rio Jordão. Mas os soldados babilônios perseguiram os fugitivos e conseguiram prender o rei Zedequias nas planícies de Jericó. A essa altura, o pequeno exército que acompanhava Zedequias se dispersou e o deixou nas mãos do inimigo. Os soldados babilônios levaram o rei de Judá à cidade de Ribla, em Amate, onde se encontrava Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lá, Nabucodonosor julgou Zedequias. Em Ribla, o rei da Babilônia obrigou Zedequias a assistir à morte de seus filhos e dos nobres de Judá, e depois mandou furar os seus olhos. Cego, Zedequias foi preso com 2 correntes de bronze e levado para a Babilônia, onde ficou até morrer. No 10º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o comandante da guarda do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados. Os soldados babilônios, comandados por Nebuzaradã, derrubaram os muros que cercavam a cidade. Os comandantes da guarda imperial, o comandante deportou para a Babilônia os mais pobres entre o povo e as pessoas que tinham escapado à destruição de Jerusalém, os que tinham se rendido ao exército babilônio, juntamente com o resto dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Porém, Nebuzaradã deixou ficar em Judá algumas pessoas bem pobres para cuidar das plantações de uvas e arar os campos. Os babilônios cortaram em pedaços as colunas de bronze que ficavam à entrada do templo do Senhor, o enorme tanque de bronze e os touros sobre os quais ficava o tanque. Todo esse material foi levado para a Babilônia. Também foram levados para a Babilônia as panelas, as pás de recolher a cinza do altar, os apagadores de velas, as bacias, as vasilhas onde era guardado o pó de incenso e todos os objetos de bronze usados no serviço do templo. Além disso, o comandante da guarda imperial mandou levar para sua terra os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, as vasilhas para guardar o incenso e as taças, todos os objetos feitos de ouro e de prata. O peso das 2 enormes colunas de bronze, do grande tanque e dos touros que serviam de suporte para o tanque era tanto que não pôde ser calculado. Essas partes do templo do Senhor tinham sido construídas durante o governo do rei Salomão. As colunas tinham 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Eram ocas
e o bronze tinha 4 dedos de espessura. Os 2 metros superiores de cada coluna eram enfeitados com romãs de bronze, trançadas em toda a volta da coluna. Havia 96 romãs nos lados, e na parte trançada havia 100 romãs de bronze. O comandante da guarda imperial também levou prisioneiro para a Babilônia o sumo sacerdote Seraías, o segundo sacerdote Sofonias e os 3 porteiros do templo. Prendeu ainda um dos comandantes do exército judeu, 7 conselheiros reais, o secretário responsável pelo alistamento militar e 60 homens importantes que estavam escondidos na cidade. Todas essas pessoas foram levadas ao rei Nabucodonosor em Ribla por Nebuzaradã, comandante da guarda. Em Ribla, na terra de Amate, o rei fez que todos fossem executados. Assim, aconteceu a deportação dos judeus para a Babilônia. No 7º ano do reinado de Nabucodonosor, 3.023 judeus foram levados para o exílio por Nebuzaradã. No 18º ano, mais 832 tiveram o mesmo destino. Em seu 23º ano, Nabucodonosor mandou Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, a Judá, e ele levou mais 745 judeus para o exílio na Babilônia. Ao todo, foram 4.600 judeus. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no 25º dia do 12º mês, no ano em que Evil-Merodach tinha se tornado rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão. Evil-Merodach foi muito bondoso para com Joaquim e lhe deu um lugar de honra entre os outros reis que viviam na Babilônia. Joaquim ganhou novas e belas roupas e participou das refeições no palácio real até o fim de sua vida. Além disso, ele recebeu até o dia de sua morte uma pensão diária do rei da Babilônia.